Esta é uma série de 8 palestras sobre o tema O Valor da Mulher e o Relacionamento Amoroso. O que eu quero trabalhar hoje é exatamente esse aspecto, porque eu sou um psicólogo clínico com mais de 29 anos de experiência e eu, obviamente, tenho muitas clientes. E esses temas que eu vou trabalhar são temas que eu trabalho com as minhas clientes há muito tempo. E uma dessas clientes quis transformar esse conteúdo em palestra. E eu vou transformá-los em vídeo. Eu falo que o valor da mulher e o relacionamento amoroso é a última etapa da revolução feminina. Por que eu falo isso? As mulheres já se desenvolveram muito, e só que quando, de forma geral, eu espero que eu esteja errado, eu não vou entrar nessa questão do machismo e do feminismo. O meu objetivo não é esse. A minha ideia sempre é a maturidade psicológica e eu não vou entrar nessa discussão. A minha questão eu trato de masculinidade e feminilidade. A minha questão é buscar um relacionamento equilibrado. Não, eu falo que relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. Ela não é uma luta de MMA de quem vai finalizar quem. Eu faço várias palestras sobre isso e eu falo o seguinte: é verdade que na grande maioria dos relacionamentos amorosos, os homens acabam por dominar. Mas a questão, hoje em dia, você já tem a dominação de muitas mulheres do relacionamento amoroso. Mas eu não quero essa questão de competir quem vai ganhar, quem vai perder. Só que pelo aspecto da emoção, as mulheres muitas vezes se submetem a relacionamentos amorosos muito negativos, talvez na minha perspectiva desses anos, pela perspectiva afetiva de buscar um afeto. Eu falo que a mulher, por exemplo, pode ter 30, 35 anos, 40 anos de idade, uma mulher inteligente, uma profissional capaz e tem uma inteligente, desenvolveu em muitos aspectos, mas eu falo que muitas vezes quando elas entram num relacionamento amoroso é como se elas regredissem até os 15 anos e fica aquela moça que fica idealizando as coisas. Eu falo que as mulheres muitas vezes entram em relacionamentos amorosos, é como se você estivesse pulando de ponta numa piscina de noite, no escuro, sem saber se tem água. Você corre e pula na piscina, de ponta. Depois que você pulou, é que você vai descobrir se tem água ou não. Então, ter água ou não, eu vou colocar simbolicamente o seguinte: ter água e estar cheio é um relacionamento amoroso, positivo, mais saudável. E quanto menos água, menos positivo e menos saudável. E eu falo que nesse aspecto, as mulheres parecem, sempre falei com as minhas clientes, não desliga a racionalidade. Porque parece que quando as mulheres entram, hoje elas já não fazem isso numa escala menor, e eu espero que eu esteja errado nessa quantidade. Quando as mulheres entram num relacionamento amoroso, elas desligam a racionalidade e entram só com a afetividade. Eu falo com as minhas clientes, mantenha a racionalidade ligada, porque se você começar a ver que uma coisa não está indo para um caminho certo, então é hora de parar. Eu vou te dar uma outra fala que muitas vezes eu vejo. Muitas vezes, pode se falar com uma mulher assim. Um homem pode chegar para uma mulher e falar com ela assim, ó: eu vou ficar com você durante 2 anos. Ao final dos 2 anos, eu vou terminar com você o relacionamento. E ele pode fazer isso no cartório, fazer um quadro grande, pendurar na parede, com a data de início e a data de término 2 anos depois. O que a mulher deveria fazer? Terminar esse processo aí.
Só que o que acontece? Por que muitas mulheres ficam em relacionamentos que não são bons? E nesse exemplo que eu coloquei, né, isso aí é fictício, mas vamos imaginar que acontecesse isso, muitas mulheres ficariam esses 2 anos. E ao final dos 2 anos, quando o homem chegasse para ela e dissesse para ela, ó, hoje é a data final, a partir de amanhã nosso relacionamento terminou. Várias mulheres, antes eram muitas mulheres, agora eu vou colocar de várias, porque está diminuindo, eu espero que seja verdade. Muitas mulheres vão achar ruim e vão dizer, mas você me enganou. Mas espera aí, ele não falou com ela que no final de 2 anos ele terminaria? Ele não fez um contrato em cartório e não fez um pôster lá, pendurado com a data de início e data do fim? Por que ela ficou? A maioria das mulheres acham que elas vão conseguir reverter isso, que o homem vai ficar apaixonado com ela e aí vai querer ficar. Eu vou te dizer uma coisa. O homem pode entrar num relacionamento, ficar 2, 3 anos e sair dele do mesmo jeito que ele entrou. As mulheres, normalmente, quando elas entram num relacionamento, elas entram pelo amor, pelo afeto. Os homens podem entrar racionalmente e sair racionalmente do mesmo jeito. E eu já vi esse filme várias vezes, porque eu sou um psicólogo clínico e tenho clientes. E uma das questões mais importantes para as mulheres é a questão amorosa. Por isso que eu falo que é a última etapa da revolução feminina. Eu espero que eu esteja errado, mas pela minha experiência em consultório, isso ainda persiste de uma certa forma. As mulheres não dão o devido valor que elas têm. Eu estou aqui defendendo as mulheres, exatamente fazendo isso para que isso mude. Só existem 2 possibilidades, né? O sexo masculino e o feminino. Se as mulheres souberem se valorizar positivamente, elas mudam isso. A única ressalva que eu vou fazer aqui é a questão do termo empoderamento, que é muito utilizado hoje. O termo em si é correto, eu concordo com ele, mas eu acho que ele ganhou uma conotação negativa como uma disputa de poder. Eu já falei que relacionamento não é uma luta de MMA, é uma parceria de vida baseada no amor. O que eu vejo muitas vezes hoje são mulheres que comandam o relacionamento, como aparece até na mídia, em alguns programas televisivos, que ela faz o papel masculino, e é interessante que as mulheres agora usam até os palavrões que eram utilizados ou são utilizados por homem, como se isso fosse um grau de poder. E a pessoa em questão, que era o namorado dessa mulher que eu tenho em mente, ele age como se ele fosse ela age como se fosse o homem e ele age como se fosse a mulher no sentido da submissão. Eu não gosto do termo empoderamento. Para mim ele tem uma conotação de competição, da forma que eu entendo que ele é utilizado. Eu gosto do termo fortalecimento. O meu trabalho é um trabalho de fortalecimento psicológico para que a mulher saiba o seu valor e saiba se posicionar. Eu gosto de ditados populares porque alguns são muito verdadeiros e simples. Um dos que eu gosto é que a assombração sabe para quem aparece. Nesse sentido psicológico desse ditado, a assombração só aparece para quem tem medo dela. E se a pessoa não tem medo dela, ela é seletiva, vai procurar alguém que tenha medo dela. Se você souber se posicionar, se você souber colocar o seu limite, eu falo que a mulher tem que ter delicadeza e firmeza. Você não tem que ser duro, nem como as mulheres não têm que ser duras como os homens são duros. Eles também não têm que ser duros. É um machismo arraigado de anos. E depois eu quero voltar
nesse tema e falar sobre esse histórico do machismo, o histórico desse desenvolvimento humano, que agora nós estamos numa fase de modificação. Mas eu quero deixar para você que o meu objetivo é positivo como um psicólogo clínico, como se eu estivesse falando, conversando com uma cliente, trabalhando questões psicológicas. É claro que quando eu não vou ver você ver esse vídeo, mas eu gostaria que vocês, as mulheres que tiverem acesso, mesmo os homens que tiverem acesso e quiserem, deixarem um comentário para que eu entenda o que vocês pensem e posteriormente vou responder o comentário. Não é uma competição de quem ganha. A minha questão é a minha experiência e o objetivo de fortalecer as mulheres psicologicamente. Porque se elas souberem se posicionar em conjunto, porque normalmente os homens são corporativistas, eles ajudam uns aos outros, e as mulheres eram predatórias, elas eram contra elas mesmas, e isso está mudando um pouco, isso já é bom. Se as mulheres souberem se posicionar, os homens não têm muito aonde ir e muita opção para escolher. Entendeu o que eu quero dizer em termos a última etapa da revolução feminina? O valor da mulher e o relacionamento amoroso. Eu acho que, do meu ponto de vista, as mulheres ainda, numa quantidade muito grande, apesar da modificação, se submetem a relacionamentos negativos desde o início. E depois que casam, isso se torna pior. Por isso que eu quero trabalhar o valor da mulher e o relacionamento amoroso.